Meu nome é Ednei, sou professor do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin e hoje eu vou dar continuidade no curso Seu Trabalho Bem Feito com o tema Os 10 erros mais comuns na escrita científica. O primeiro erro que eu vou citar aqui é o de fazer afirmações sem referência bibliográfica. O que acontece? Você citar coisas no seu trabalho científico sem colocar uma referência bibliográfica coloca em dúvida o que você está escrevendo. Então sempre tem que se colocar uma referência para que você tenha alguma pessoa de peso ou alguns estudiosos apoiando o que está sendo colocado no seu trabalho. A falta dessas referências bibliográficas, elas acabam deixando o seu trabalho sem credibilidade. E isso é muito ruim, porque vai influenciar bastante quando você for tentar a publicação do seu trabalho. O segundo erro que eu julgo muito importante é o uso de vocabulário complexo a todo instante. A leitura científica, ela já é uma leitura onde o leitor está estudando, ele está procurando se aprimorar em algum estudo. Então, se você usa um vocabulário complexo para, de repente, mostrar seus dotes com a sua língua materna, isso vai dificultar muito a leitura e o entendimento do seu trabalho, o que reduz bastante a quantidade de pessoas que vão conseguir fazer essa leitura. O terceiro erro, que é bem comum, é quando um grupo de alunos tem que fazer um determinado trabalho e eles resolvem cada um escrever uma parte do trabalho e depois fazer a junção. O que acontece nesse tipo de situação? Eu gosto muito de comparar com alguns programas de televisão que fazem a brincadeira de entrevistar várias pessoas na rua e perguntar para essas pessoas assim, ó, quem tem o olho mais bonito da televisão? Quem tem os lábios mais bonitos? Quem tem o cabelo mais bonito? E ao final, né, da reportagem, eles pegam e fazem a montagem de uma única pessoa com partes de todas as pessoas que foram elegidas. E aí a gente vê que o resultado é uma pessoa totalmente feia, mesmo ela tendo a parte mais bonita de cada ator ou atriz que é conhecida. E assim acontece no trabalho. Quando cada um escreve uma parte do trabalho e o grupo resolve juntar no final, os assuntos não são conexos, as pessoas têm opiniões diferentes, então logo uma parte do trabalho está escrito uma coisa, a outra parte está contradizendo aquilo que está escrito. Não se tem nos pontos de ligação entre um texto escrito por uma pessoa e um texto escrito por outra pessoa, não se tem uma junção perfeita, então ao ler o texto é muito ruim para quem está lendo, a leitura fica desagradável. Então isso tudo vem atrapalhando o bom desenvolvimento do texto. O quarto item é a falta de conexão entre os assuntos. Cada frase do texto, ela deve abordar um tópico, um assunto, deve falar de alguma coisa. Porém, essa sequência de frases, né, de parágrafos, ela também deve dar uma sequência numa história, no que está sendo contado ali. E quando essa sequência não acontece, né, as pessoas parece que ao escrever, elas começam a escrever num dia, voltam em outro dia, e não tem o cuidado de reler os últimos assuntos que estavam sendo escritos, e aí acaba mudando de forma abrupta para outro conteúdo. E isso reflete de uma maneira muito ruim no texto científico,
principalmente porque quem está lendo está estudando. E aí essa pessoa depende de um conhecimento. Então ela tá lendo para acompanhar um raciocínio, para entender sobre o que trata o artigo científico. E aí isso faz com que o texto fique ruim de ler, fique desagradável e dificulte o entendimento. O quinto tópico é escrever o texto em primeira pessoa. Quando você se coloca no texto, é muito ruim, porque o texto ele dá a impressão de deixar de ser um texto científico para ser um texto de opinião. É um texto onde você está se guiando por um conhecimento prévio, por uma experiência prévia que você já tinha, e não como fruto de um método científico. Então isso também faz com que o seu texto perca muita credibilidade. O sexto ponto é deixar que seu conhecimento prévio, suas crenças, influenciem no andamento da sua pesquisa e, consequentemente, no andamento do seu texto científico. Veja bem, o texto científico ele deve seguir uma metodologia científica. E o seu conteúdo ele deve estar sendo comprovado por fatos e dados, por experiências que podem ser reproduzidas por outras pessoas e que vão ter, com certeza, o mesmo resultado, dadas as mesmas condições. Então, você colocar conhecimento empírico dentro do seu texto faz com que ele perca credibilidade. O sétimo item é o que eu já vinha citando nos dois itens anteriores, que é a metodologia científica. Pesquisas que não seguem o método científico são pesquisas que têm pouco valor científico, pesquisas que não passaram por uma metodologia que assegura uma maior acuracidade no resultado que está sendo apresentado nos textos científicos. Então, se você não segue uma metodologia científica, o seu trabalho tende a ter uma escrita ruim. O oitavo ponto é a delimitação do que está dentro e o que está fora do assunto que está sendo abordado. Então, é muito importante que você deixe claro no seu trabalho as suas fronteiras, os seus limites, o que faz parte da sua pesquisa e o que não faz parte da pesquisa. Delimitar o que faz parte é tão importante quanto o que não faz parte, para que a sua pesquisa seja focada e para que ela não se desvie com outros assuntos que são menos importantes ao longo do desenvolvimento dela. O nono ponto mais comum de falha na escrita científica é que as pessoas costumam não deixar brechas para que outros pesquisadores continue a sua pesquisa. Então, sempre levante pontos, deixe pontos em aberto para que dali surjam outras pesquisas. Porque se você não faz isso, provavelmente o seu trabalho não vai ser referenciado por outras pessoas. Então é muito importante, por outros pesquisadores, é muito importante que você deixe, que você descubra dentro do assunto que você está pesquisando, que você descubra pontos em que podem ser frutos de novas pesquisas. E assim, outros pesquisadores que lerem o seu artigo, eles vão poder ver, eu posso pesquisar sobre isso, sobre tal coisa, e já tem um material base. E aí o seu artigo começa a ser referenciado por outros pesquisadores, o que é muito bom, muito importante para o sucesso do seu artigo. O décimo ponto é a falta de revisão de tudo que foi escrito. As pessoas têm, em geral, uma mania muito ruim de não lerem o que escreveu. Então, isso faz com que erros de português, de concordância, erros gramaticais, falta de conexão no texto, falta de
de sequência nas ideias, palavras repetidas várias e várias vezes em um intervalo curto de frases. Isso tudo acontece porque no momento da escrita você está preocupado em expor as suas ideias, expor algum conteúdo. E aí é um momento de muita reflexão, onde você tem que pensar bastante e tal, e isso faz com que esses pequenos erros sejam introduzidos no seu texto. E aí a revisão, a leitura, não só por você, mas por uma outra pessoa da sua confiança, ela é muito importante para ressaltar esses pontos, para que você possa fazer a revisão e fazer as alterações cabíveis no seu texto. E isso vale para qualquer texto. Eu pego muito texto de trabalhos que eu passo para os meus alunos, e aí quando eu começo a fazer a leitura, eu geralmente chamo o aluno e falo assim, olha aqui o que você escreveu. Olha aqui, ó, tal ponto você está escrevendo que isso é assim, tal ponto você já escreveu que não é mais assim. Em que eu acredito? Tá? Então, revisem. Revisa você que escreveu e peça para outra pessoa ler e revisar para você o seu trabalho. Na aula de hoje, eu falei sobre os 10 erros mais comuns em textos científicos. Sigam esses passos, tomem esses cuidados que foram colocados na videoaula, que eu tenho certeza que o seu trabalho científico vai melhorar muito e vai ganhar em visibilidade. E para você que acompanha o canal, ou que está conhecendo agora, gostou do vídeo, deixa seu like e nos acompanhe sempre. Toda quinta-feira tem uma videoaula bem bacana esperando por você.